Graça e paz, bom dia na presença do Senhor. Hoje é dia 20 de junho e estamos nós aqui para mais um devocional, né? Isso para a honra e glória do Senhor. E o devocional de hoje, né? De sábado, caiu em si e foi o melhor tombo da vida. Isso mesmo. E antes da gente iniciar esse devocional, eu quero convidar a toda mulher que estiver aqui ou estiver passando pelo canal, seja bem-vinda. O meu nome é Sônia. Todos os dias tem uma palavra dos céus para as nossas vidas e que eu compartilho com todas as mulheres, não só as que estão passando aqui pelo canal, mas também existe um devocional no grupo de WhatsApp. Isso mesmo, caso você tenha interesse em participar, no final desse vídeo eu sempre deixo um link do devocional para que você, que esteja por aqui e queira participar desse momento, também participa, tá certo? Então, mulher, onde quer que você esteja nesse momento, fecha teus olhos, eleva teus pensamentos ao nosso Pai Todo-Poderoso e neste momento que a gente possa iniciar essa oração. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, Jesus, por tudo que o Senhor faz em nossas vidas. Te agradecemos, Pai, por essa oportunidade de estarmos na Tua presença, Senhor. Te agradecemos, meu Deus, porque mais um dia que o Senhor nos dá para que coisas novas possam aparecer e que a gente possa agarrar todas as oportunidades que vierem da Tua parte, Senhor. Obrigada, Jesus, pelo pão de cada dia que o Senhor não nos deixa faltar, Pai. Livra-nos, Senhor, de todo o mal, de todo o laço, Pai, do passarinheiro, Cobre as nossas vidas, Pai, com o Teu manto sagrado, Senhor. Livra, Pai, não só a nossa família, mas os nossos filhos, os nossos cônjuges, as pessoas que a gente ama, Senhor, que elas estejam protegidas, Pai, pelo Teu santo nome. Ó Senhor, neste momento que o Espírito Santo de Deus ministre essa palavra do dia de hoje, Senhor. Que seja feita a Tua vontade, Pai, em nosso meio, desde agora e para todo sempre. Amém, amém e amém. E esse devocional também de hoje, ele traz uma grande reflexão, para a minha e para a sua vida. Porque muitas vezes nós estamos exatamente como o texto vai falar para mim e para você no decorrer de toda essa reflexão que a gente vai fazer agora, tá certo? E ele se encontra, esse texto se encontra baseado no livro de Atos 9, do 3 a 4. O versículo do 3 ao 4, que vai dizer justamente assim, não sei se vocês estão lembradas, mas o tema é caiu em si e foi o melhor tombo da vida. E está em Atos, diz assim, quando se aproximava de Damasco, de repente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Eu acho que todo mundo, assim, que esteja aqui ou que esteja passando por aqui, já ouviu falar do apóstolo Paulo. Isso mesmo. O apóstolo Paulo que escreveu praticamente quase todo o Novo Testamento. E aqui, na minha Bíblia, que eu costumo dizer a vocês, que eu gosto muito por causa da interpretação, vai dizer assim, quando Saulo estava se aproximando de Damasco em sua missão, de repente, uma luz do céu brilhou ao redor dele. Ele caiu no chão e ouviu uma voz dizendo, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? E aqui a gente vai ver, quem não conhece a história de Saulo, sabe que Saulo, ele cumpria a missão que ele achava que era determinada pelo Senhor, por Deus, para perseguir os cristãos daquela época e também Jesus. Isso mesmo. Então foi justamente numa dessas missões, que ele estava indo para Damasco, que ele levou este tombo
né? E ao levar esse tombo, ele viu uma luz muito forte em sua direção e que falou: Saulo, Saulo, por que você me persegues? E Saulo virou Paulo, que passou 3 dias sem enxergar. Isso mesmo, 3 dias sem enxergar. E o Senhor, né, enviou Ananias até ele, né? E quando ele retornou, quando ele voltou a enxergar depois de 3 dias, ele era Paulo. Passou de perseguidor de cristão para um apóstolo, né? Um homem que serviu ao nosso Deus fervorosamente até a sua morte. Isso mesmo. Então, só nessa história, a gente já pode imaginar o que vem nesse contexto de agora, não é verdade? O nosso Deus Todo-Poderoso, Ele transforma qualquer pessoa. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Basta que Ele queira. É isso mesmo. E aqui diz assim, Paulo estava completamente concentrado em seu desejo de agradar a Deus e mesmo assim, totalmente distante do seu verdadeiro chamado. Quantas vezes encontramos pessoas como Saulo, né, que acha que está caminhando para o seu verdadeiro propósito diante do Senhor e não é o propósito que Deus está querendo para a sua ou para a minha vida. É necessário que no decorrer do caminho a gente leve um tombo. Isso mesmo, assim como Saulo levou. E aqui ele diz, por isso cair por terra foi a melhor coisa que poderia ter acontecido em sua vida. Aquela queda, apesar de confrontadora e brutal, recalculou sua jornada e alinhou a sua missão aos céus. Aleluia, glória a Deus. Que eu e você tenha essa oportunidade de levar um tombo, assim como Saulo levou. Caso eu e você não estejamos realmente diante daquilo que o Senhor quer para a minha e para a sua vida, é melhor nós levarmos um tombo do que a gente permanecer diante de um caminho que não é a vontade do nosso Pai. Não é verdade? Porque foi neste tombo que Paulo encontrou a sua verdadeira identidade. Isso mesmo. Foi diante deste tombo. Não é isso? Então, em nossa trajetória também podemos enfrentar tombos. E sim, eles machucam. Dói encarar certas verdades ao nosso respeito, lidar com nossas imperfeições, enfrentar fins de relacionamento e abrir mão do passado, nossos desejos e necessidade de estarmos certas. Aleluia, glória a Deus. Que tudo isso aqui que eu acabei de falar, de relacionamento, que realmente é verdade quando a gente cai e a gente passa a enxergar o que o Senhor quer para mim, para a sua vida, dói. Isso, mas antes é melhor que doa, porque a gente está em um propósito que não é o do Senhor para a nossa vida. Antes a gente paga as consequências do que estarmos em uma direção que não é a mesma que o Senhor quer para mim e para a sua vida. Então, o tombo que Saulo levou nada mais foi do que encontrar o verdadeiro caminho dele, aonde ele encontrou a verdadeira realização dele. E que seja assim na minha e na sua vida. E aqui diz, mas nada é tão dolorido quanto permanecer na direção errada. Não é verdade? Na direção errada é triste, porque eu não vou encontrar o que o Pai quer para a minha vida, você também não, se estamos indo na direção oposta do que o Pai quer para mim e para você. Então, ele diz aqui, longe do plano perfeito do Senhor. Paulo estava no caminho contrário, achando que as perseguições e torturas em nome de Deus
lhe conferiu o título de homem íntegro e irrepreensível. Ele pensava estar cumprindo um anseio divino. Bastou, porém, um encontro com Cristo para que a sua vida virasse de cabeça para baixo. E descobriu que esse era o lado certo a partir do momento que ele levou o tombo. Ele viu que o lado certo era justamente ali onde ele se encontrava naquele momento. Foi justamente no tombo, nos 3 dias que ele passou cego, que ele veio ver tudo aquilo que não estava certo diante do Senhor, que ele estava fazendo uma rota totalmente contrária, e que seja assim na minha vida, que seja assim na sua vida também. E ele diz mais, ele pensava estar cumprindo, o anseio divino. Após a queda, o apóstolo levantou-se com um novo entendimento em seu coração e mente, e o mesmo tem de acontecer conosco. Nossa mente e coração precisam ser transformados por Deus, assim como o apóstolo Paulo foi. Quando ele passou 3 dias cego, foi justamente onde ele teve a transformação de vida. Foi quando o Senhor tocou nele. E ele pôde sentir, e ele pôde ver que ele estava fazendo uma rota totalmente contrária daquilo que estava realmente nos planos de Deus, para a minha e para a sua vida. E que seja assim comigo e com você. Se estamos fazendo uma rota completamente contrária da vontade do Senhor, que o tombo venha. Que o tombo venha. Mas eu quero estar alinhado ao propósito do Senhor para a minha vida. E ele vai mais além. Por outro lado, essa mudança integral leva tempo. Ela não ocorre em frações de segundos, é gradual. Alguns encontros com o Senhor mudam o rumo de nossa história, de uma hora para outra, isso é verdade. Mas ainda assim, o processo de santificação de nossa alma é lento. Necessitamos de comprometimento, obediência e perseverança nessa jornada de purificação. E Deus usará o tempo, as provações e até os tombos para forjar nosso caráter e nos tornar mais parecidas com o seu Filho, Jesus. Não desista, o preço alto compensa. Aleluia, glória a Deus. Aqui o Senhor está dizendo para mim e para você, mulher, que quando nós estamos alinhados à vontade do Senhor, como aconteceu com o apóstolo Paulo depois do tombo, muitas vezes a mudança, ela não é assim, repentina, do dia para a noite. Pode acontecer essa mudança, o Senhor pode mudar você de repente? Pode. Porque nada é impossível aos olhos do Senhor. Mas a nossa mudança, a nossa santificação, nosso aperfeiçoamento, a nossa transformação, ela é de forma gradativa, ela é de forma lenta, ela não é do dia para a noite. Que eu e você tenha essa consciência que nada é do dia para a noite quando estamos diante do Senhor. Ele pode fazer? Pode. Mas a probabilidade é que a mudança venha aos poucos e de uma forma que não vai trazer nenhum dano a mim e a você. Muito pelo contrário, no de repente do Senhor, nós estamos transformados. É isso mesmo, porque a mudança, ela é lenta, ela é gradual, mas ela é também de forma espontânea na minha e na sua vida. Nós vamos tendo a consciência do Espírito Santo de Deus e passamos a fazer coisas, a mudar o nosso pensamento, a mudar o nosso caráter. Ele é forjado diante da presença do Senhor na minha e na sua vida. Nós passamos a ter um entendimento da sua palavra e aí sim existe uma transformação, não é verdade? Aí sim existe uma mudança, e é aí nessa jornada de purificação que Deus vai usar o tempo, as provações, os tombos, para forjar sim o meu e o seu caráter. É isso, mulher, que acontece, como aconteceu com o apóstolo Paulo. Então muitas vezes nós estamos sim indo contrário à vontade do Senhor, mas que hoje, diante desta palavra, a gente tem a nossa consciência que eu e você possa pedir ao nosso Pai
direção, a direção que Ele vai dar a mim e a você, que Ele nos dá todos os dias. A gente tem que pedir ao Espírito Santo para que Ele venha e faça a vontade dEle na minha e na sua vida, para que não aconteça o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele achava que estava fazendo o certo. Foi necessário que o Senhor dissesse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E fizesse com que ele levasse um tombo. Ele passasse 3 dias cego, para que ele voltasse Paulo, apóstolo Paulo. Aleluia, glória a Deus. E esse sim, fez a sua jornada, fez o propósito que o Senhor quis na vida dele, a sua verdadeira identidade. E ele escreveu praticamente todo o Novo Testamento. O apóstolo Paulo, conhecido como apóstolo Paulo, que morreu em amor ao nosso Pai. E que seja assim na minha e na sua vida, que a gente possa ter a nossa verdadeira identidade em Cristo Jesus. Amém, mulheres de Deus? Que essa palavra possa ter penetrado em seu coração, que essa palavra possa ter clareado a sua mente, que essa palavra possa ter uma direção na sua vida, que seja a direção do nosso Pai Todo-Poderoso. É o que eu desejo a vocês neste sábado, abençoado na presença do Senhor. Que vocês tenham um dia tranquilo na sua presença, em nome de Jesus. E amanhã, se Deus quiser, eu estarei aqui novamente, iniciando a semana. Amém? Cheiro no coração de todas. Amo vocês.